Olá pessoal, temos vivido dias difíceis, não é mesmo? Problemas relacionados à saúde, uma pandemia que tem se alastrado pelo mundo inteiro, causando milhares de vítimas. Temos enfrentado isso em nosso país, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas com medo, mas também temos enfrentado crises financeiras. Muitas pessoas com falta de dinheiro, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas sem esperança do que acontecerá amanhã. Mas nós precisamos perceber que existe algo mais complicado ainda que nós enfrentamos. Muito mais complicado do que falta de saúde, muito mais complicado do que o dinheiro. É verdade, quando algo ataca a nossa saúde, algo ataca o nosso dinheiro, a vida torna-se muito difícil. Muito. Muitas pessoas se desesperam. Não é, e é real, é verdade, porque não é fácil ter uma saúde debilitada, não é fácil ter esperança de que amanhã você estará, talvez amanhã você não sabe se estará vivo. E enfrentar a falta de dinheiro também é muito complicado, porque precisamos de saúde, precisamos de dinheiro. Mas eu queria ver com você hoje que existe algo mais grave do que isso, que infelizmente tem sido esquecido por muitos. Não é de se estranhar que pessoas que não são cristãs, que não consideram a Bíblia, talvez não se preocupem com o que eu vou falar com vocês nessa noite. Mas nós, como cristãos que consideramos a Bíblia a palavra de Cristo, a palavra de Deus, deveríamos dar mais importância a isso. Mas infelizmente muitas pessoas só estão pensando na questão da saúde, na questão do dinheiro, deixando de considerar algo tão grave que não está acontecendo apenas hoje, mas desde Adão e Eva tem acontecido no mundo. Hoje eu quero ver com vocês, está aí no seu vídeo, exatamente o que nós veremos nessa noite. Vivendo com sabedoria em tempos de pandemia, de crise na economia e dos males de cada dia. Olha o final desse tema. Vivendo em sabedoria e no final, em tempos de males de cada dia. Não é apenas o mal relacionado à saúde, não é apenas o mal relacionado ao dinheiro que estamos enfrentando. Existe algo mais grave que eu quero comentar com vocês. E eu espero que você, ao ouvir a mensagem dessa noite, possa pensar e refletir no que eu estou falando aqui, para que você não se disperse em tua vida, considerando a saúde e o dinheiro como as coisas mais importantes que estão sendo atacadas. Tá bom? O texto que nós veremos está em Efésios. Primeiramente vamos ver 3 coisas no texto de Efésios. Eu quero que vocês acompanhem esse esboço da mensagem para que você possa entender melhor. Primeiramente nós iremos considerar, nós iremos fazer uma consideração da importância desse assunto que eu vou tratar. Nós também iremos falar de aquisição, de algo que você tem que ter, de algo que você tem que comprar. Pode ficar tranquilo que não vai custar nenhum dinheiro para você, mas é algo que você tem que tomar posse, tem que ter. E a terceira coisa importante é que, para que nós possamos viver essa vida sábia, nós precisamos também compreender algo muito importante. Aliás, é a parte mais importante da mensagem. Então, repetindo, para que nós possamos viver de maneira sábia, nós precisamos considerar algo muito importante. Nós precisamos adquirir algo muito importante e nós precisamos compreender aquilo que nos ajudará a viver de maneira sábia. Bom, o texto está em Efésios capítulo 5, no versículo 15 até o versículo 16, que diz o seguinte: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Bom, nesses versículos estão os princípios que nós precisamos para viver uma vida sábia. A primeira coisa que nós iremos fazer, então,
é considerar. Por que é importante nós buscarmos uma vida de sabedoria? Lembrando que sabedoria aqui em Efésios e em Provérbios principalmente se refere à maneira como você vive. Sabedoria não tem a ver apenas com aquilo que você sabe. Sabedoria tem a ver com a maneira como você vive, como você se comporta, como você age, quais são as suas atitudes. E o versículo diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Por que precisamos viver como pessoas sábias? Nós vimos no versículo que nós devemos viver de maneira sábia porque os dias são maus. E nós precisamos considerar essa questão como muito importante, porque geralmente quando nós pensamos em dias maus, pensamos apenas na questão que estamos enfrentando acerca do vírus ou questões financeiras. Hoje em dia nós temos vivido tempos ruins, tempos maus, porque a saúde do povo está sendo prejudicada e porque está faltando dinheiro para muitas pessoas. Realmente, isso é muito grave, isso é ruim. Mas existe uma coisa muito mais grave que nós enfrentamos todos os dias. E você precisa considerar isso, porque a pessoa sábia sabe o que é uma maneira insensata de se viver e uma maneira sensata, uma maneira sábia de se ver. É que o texto diz: tenham cuidado. A palavra ter cuidado aqui significa você fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, a você examinar a sua vida com cuidado, com critério, acuradamente, para ver se de fato você tem vivido essa vida sábia. Mas para que você possa viver de maneira sábia, você precisa entender o que é não viver de uma maneira sábia. É claro que quando estivermos na glória, nos céus, na vida eterna, essa orientação não precisará ser mais dada, porque lá não haverá insensatez. Não precisaremos ser lembrados no céu de que temos que viver uma vida sábia, porque lá nós seremos perfeitos. Essa mensagem que o apóstolo Paulo dá a mim e a você é justamente porque há o perigo de eu e você vivermos vidas insensatas, vidas que não condiz com aquilo que Deus quer, que não tem a ver nada com sabedoria. Para que nós possamos entender estes dias maus que o apóstolo Paulo se refere neste versículo, precisamos entender o capítulo 5 e ler o que está antes. É o que eu quero fazer com você, para que você entenda que dias maus são esses. Olha só, aqui você poderá compreender melhor que dias maus são esses, tá bom? Começando no versículo 6, bom, para facilitar para vocês, eu quero grifar algumas coisas aqui para que você possa entender melhor, tá bom? Só um pouquinho de paciência e aí vamos lá. O versículo 6 diz o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, palavras vazias, palavras sem valor, inúteis, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer que nós prestemos atenção aqui, referindo-se a esses dias maus que ele menciona no versículo 16, versículo 15, é que nós podemos ser enganados com palavras vãs. Precisamos tomar cuidado, porque diariamente nós podemos ser manipulados, enganados por palavras vãs, palavras vazias, palavras que não têm sentido, palavras que não fazem diferença nenhuma, aliás, prejudicam a vida das pessoas. O versículo 7 nos diz o seguinte: portanto, não sejais participantes com eles, dessas pessoas, que vivem uma vida de engano, que proferem palavras vãs. Versículo 8: pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Podemos andar como filhos da luz porque nós somos luz. Por isso a possibilidade de nós andarmos de maneira diferente, porque nós somos nova criatura. Versículo 9: pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Isso tem a ver com aquela maneira sábia de se viver, que produz frutos, que se mostra, que aparece na vida de alguém que de fato é luz. É uma vida onde a bondade, a justiça e a verdade aparecem. Versículo 10: provando o que é agradável ao Senhor.
Quando praticamos a vontade do Senhor, nós provamos, experimentamos na prática a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Versículo 11 nos diz: E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Interessante que aquilo que a pessoa que não teme, que não crê em Deus faz, Deus trata como algo que não é fruto. Porque fruto é algo bom, é algo que alimenta, é algo que traz benefícios pessoais e para aqueles outros que estão ao nosso redor. Trevas não produzem nada de bom. Só há possibilidade de nós vivermos uma vida digna quando nós de fato somos luz e vivemos como filhos da luz. O texto nos diz, só um minuto, o texto nos diz no versículo 11, e não vos associeis. Olha aqui, versículo 11 fala, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Você está percebendo que lá no versículo 6 ele diz, Paulo diz que nós não podemos, não devemos ser enganados. E agora no versículo 11 ele fala que nós não devemos nos associar a obras infrutuosas das trevas. Não está dizendo que nós não podemos ter contato com pessoas que não creem na Bíblia ou que precisam ouvir da palavra de Cristo. O texto nos diz é o seguinte, que nós não devemos nos associar, participar desta vida infrutuosa, que se refere aqui a obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Versículo 13. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Bom, eu quero destacar com vocês, para vocês aqui, 3 coisas importantes que esses versículos nos dizem. Primeiro, nós temos que tomar cuidado com palavras vãs. Nós temos que tomar cuidado para não sermos participantes. E nós temos que tomar cuidado para não nos associar às obras infrutuosas das trevas, das pessoas que não creem e que vivem uma vida de pecado. Palavras, participação e associação. O versículo 11, quando fala não vos associeis, refere a nós termos comunhão com esta vida errada, com essa vida insensata, que se refere aos dias maus que nós vimos no versículo, em Efésios capítulo 5, versículo 15. Tá? Esse texto se parece muito com o Salmo 1, na verdade? O Salmo 1 nos diz o seguinte, como é feliz aquele que não ouve o conselho dos ímpios, como é isso? Não ouve o conselho dos ímpios, não segue o conselho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ele fala, não ouve o conselho, as palavras, não segue o caminho dos ímpios, ou seja, ele começa a participar, e não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se associa. Isso é ser sábio. Primeiramente, o sábio é aquele que conhece o que é a vida errada, ele considera uma maneira diferente de viver que tem a ver com essa luz, sois luz no Senhor. Bom, vamos voltar lá para o texto anterior, e aí vamos continuar. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, porque os dias são maus. Bom, esta vida que nós vimos ali, que diz respeito a palavras, a participações, a comunhão com essas obras infrutíferas que tem a ver com o pecado, isso não é novidade. Antes mesmo do coronavírus, antes mesmo da crise financeira, isso já existia. E eu quero alertar vocês porque nós achamos que dias maus apenas têm a ver com crise financeira e saúde. Geralmente as coisas mais importantes que nos afligem é que nós damos valor. Nós ficamos revoltados, nós ficamos bravos, nós ficamos indignados quando perdemos dinheiro ou quando a nossa saúde não está legal. Mas preste atenção, meu irmão.
considere, analise a tua vida e vê se você não tem vivido dessa maneira errada. E considere essa maneira correta, a vida de sabedoria, como algo muito importante que você tem que zelar para ter. E como? Como é que o sábio age? Bom, a aquisição. Existe algo muito importante que você tem que ter, que você tem que comprar, que você tem que adquirir. Você já aproveitou oportunidades em um mercado? Você vai no mercado para comprar algo e você percebe que tem alguma coisa muito importante que está num preço legal ali. O que você faz? Você compra e leva e fica feliz da vida porque aquilo era importante para você e você comprou. Muitas vezes compramos mais do que precisamos. Existe algo extremamente importante que nós temos, mas que infelizmente se não tomarmos cuidado, outro irá cuidar para nós. E irá cuidar de maneira errada. São as oportunidades, o tempo, as ocasiões que nós temos. Olha o que diz esse versículo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que o sábio faz? Sábio é aquele que sabe aproveitar ao máximo cada oportunidade. Como ele sabe que os dias são maus, é muito fácil ele desperdiçar e usar o tempo da maneira errada. Mas o sábio, ele resgata. Ele tira das mãos erradas o tempo para usar da melhor maneira possível. Deixa eu contar uma história para vocês do que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Certa vez eu estava na rua e aí eu vi que certos cachorros estavam ali próximo de mim. Então peguei algumas pedras e comecei a atirar nos cachorros. Os cachorros, coitados, não estavam fazendo nada para mim. Mas eu quis atirar pedras deles. E aí certo senhor passava do outro lado da rua e olhou para mim e disse o seguinte: não atira pedra não, faz carinho. Considere o que esse homem disse. A minha mão que atira pedra poderia ser a mão que poderia fazer carinho naqueles cachorros, né? Até mesmo a pedra que muitas vezes é atirada para machucar alguém pode ser usada para construir uma casa. Nós podemos usar a mão para ferir alguém, ou nós podemos usar a mão para ajudar alguém. Nós podemos usar o fogo para destruir uma floresta, mas nós podemos usar o fogo para cozinhar um alimento ou nos aquecer no frio. Nós podemos usar a água para matar a sede, ou podemos matar uma pessoa com água. E várias outras coisas. A língua. Nós podemos usar a língua para bendizer e nós podemos usar a língua para destruir pessoas. Mas todas essas coisas, seja atirar no cachorro ou fazer carinho, seja usar a mão para levantar alguém ou para machucá-la, seja usar a língua para bendizer, amaldiçoar ou destruir alguém, todas essas coisas precisam de uma certa ocasião, de um certo tempo para serem realizadas. E o que o sábio faz? O sábio é aquele que entende a importância do tempo que dispõe e usa esse tempo da melhor maneira possível, não usando aquele tempo para fazer algo ruim ou para pecar ou desperdiçar, mas resgatando aquele tempo, comprando de volta aquele tempo e tendo posse sobre o tempo como algo que ele agora tem poder para controlar e usar da melhor maneira possível. Como você tem usado o teu tempo? Como você tem usado as oportunidades que Deus lhe concede? Aliás, a vida é uma oportunidade. A vida é um espaço de tempo que tem que ser muito bem vivido. Se você não for uma pessoa sábia, você irá usar a oportunidade que Deus lhe deu da pior maneira possível. E isso é algo muito importante a ser considerado, você ter um tempo. Deus lhe deu um espaço de vida, ou Deus lhe concede certas ocasiões onde você tem que agir de maneira sábia. E ser sábio, primeiramente, significa ter controle sobre o tempo, sobre as ocasiões e usar da melhor maneira possível. Há um escritor chamado, me fugiu o nome, mas ele diz o seguinte, depois eu lembro do nome e falo para vocês. Lembrei. Milor Fernandes. Ele é muito engraçado em suas frases, e uma das frases ele diz o seguinte, que quem mata o tempo não é um assassino, é um suicida. E é verdade. Quando a gente mata o tempo, desperdiçando o tempo, ou usando o tempo da pior maneira possível,
nós não estamos afetando o tempo, matando o tempo, nós estamos afetando nós mesmos e outros. Porque ao invés de usar da melhor maneira possível, fazer algo útil, algo bom, algo benéfico, algo que tenha a capacidade de produzir frutos, como nós vimos nos versículos anteriores, usamos da pior maneira possível. E a minha preocupação, irmãos, é o seguinte: a Netflix está ganhando dinheiro pra caramba. Muito. A Amazon está ganhando dinheiro pra caramba. Porque muitas pessoas que estão em quarentena estão desperdiçando as oportunidades, deitando em um sofá e assistindo filmes que não trazem proveito algum. Isso não é aproveitar da melhor maneira o tempo. Veja só o que você está fazendo agora. Você está em frente ao seu computador, à sua televisão, ao seu celular, e você está ouvindo a mensagem daquilo que Deus quer que você saiba. Você está ouvindo alguém falar algo para você acerca da Bíblia e diz: você não está aproveitando da melhor maneira possível o tempo que você dispõe agora? É claro que sim. Você poderia estar agora no sofá, fazendo outra coisa, desperdiçando o seu tempo, fazendo uma coisa às vezes inútil, dando ouvido às pessoas que não têm nada de útil a dizer, participando de coisas erradas, ou tendo comunhão com aquilo que não lhe trará crescimento nem a você, nem a alguém que está ao teu redor, principalmente não glorificará o nome do Deus que você diz que crê. Mas você considerou a importância de estar nesse exato momento ouvindo a palavra do Senhor, porque você está querendo remir, resgatar o tempo que você não quer perder. Você está adquirindo nesse exato momento posse de algo importante que você tem e está usando para edificar a tua vida ao ouvir o que está sendo pregado para você nesse exato momento. Parabéns, porque você está tendo controle sobre as oportunidades que Deus lhe tem dado e você sabe quais oportunidades são boas. Alguém certa vez definiu sorte da seguinte maneira: sorte é quando oportunidade encontra preparo. De repente surge uma oportunidade maravilhosa para você, só que você não está preparado para isso. O que você faz? Você desperdiça a oportunidade. Surgiu uma oportunidade de um emprego, só que você não é qualificado para emprego porque você não estudou, não se esmerou, não procurou se informar do que é que estava se pedindo e você desperdiçou a oportunidade porque você não se preparou para isso. Muitas pessoas fazem provas para passar em uma universidade, aproveitam a ocasião para fazer a prova e não passam porque não se preparou. Mas como então ser uma pessoa sábia e como saber como eu devo aproveitar as oportunidades que aparecem na minha vida? Porque eu quero sim, eu quero que você deseje isso. Quando o tempo surgir, quando as oportunidades surgirem, que você possa agarrá-las, que você possa tomar posse delas e que você possa ter a capacidade de saber exatamente o que você precisa fazer naquele momento, naquela ocasião. Como fazer isso? Isso é a terceira e última coisa que você precisa saber, que é compreensão. Para que eu possa usar o tempo da melhor maneira possível, eu preciso aprender o que fazer no tempo que eu disponho. E para isso você precisa, portanto, não sejam insensatos, ou por essa razão em uma traduções, ou seja, porque os dias são maus, você precisa cuidar do tempo da melhor maneira possível, aproveitar as oportunidades, mas também porque os dias são maus, nós não podemos ser pessoas insensatas, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender. A palavra compreender aqui é muito interessante porque ela diz respeito a uma atividade da mente. É você usar a tua cabeça, a tua razão e procurar entender o que Deus quer que você faça e faz o que Deus quer que você faça. Mas para que você possa entender qual é a vontade do Senhor, você tem que entender o lugar onde Deus revelou a sua vontade moral principalmente, que é o que o texto nos diz acerca desses dias maus.
Deus quer que você tenha uma vida de sabedoria, mas a sabedoria que Deus lhe fornece em sua palavra não é uma sabedoria teórica, mas é uma sabedoria que levará você a ter práticas corretas. Mas para isso você precisa entender, compreender, usar a tua mente para poder compreender o que Deus quer. Eu costumo dizer que Deus não abençoa preguiçoso. E o lugar do nosso corpo onde nós gastamos mais calorias é no cérebro. E por que Deus quer que nós usemos o nosso cérebro para podermos compreender? Seria muito fácil, né? Se Deus abrisse a nossa cabeça, né? E colocasse a palavra dele lá dentro. Mas Deus não faz isso. Deus quer que nós usemos a razão, o nosso entendimento, para procurarmos entender e compreender a vontade dele. Porque quando você usa a tua mente, nesse processo Deus já está transformando a tua vida por meio da meditação. Eu questiono muitas vezes pastores que dizem que as pessoas todas têm que ler a Bíblia e fica cobrando leitura, 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 o que eu acho que é correto, não estou condenando. Mas nós precisamos saber que a leitura, o livro, páginas impressas, não é algo tão antigo. As pessoas na época de Cristo, do apóstolo Paulo, não tinham um livro, não tinham uma Bíblia na mão, como eu e você temos. Como é que elas faziam então para entender a vontade do Senhor? Elas liam a palavra? Alguém lia para elas. Alguém expunha a palavra de Deus para elas. Poucas vezes aparece nas Escrituras a palavra ler. Não estou dizendo aqui que você não tem que ler a Bíblia. Claro que tem que ler. Mas não é somente ler, é muito mais profundo do que isso. A palavra que mais aparece na Bíblia, referindo-se a como nós conhecemos a vontade do Senhor, é a palavra meditar. E o que é meditar? É ficar pensando, pensando, mastigando, mastigando algo que está sendo revelado para você através das Escrituras. E deixa eu dizer algo importante para você, principalmente para você que não sabe ler. Para meditar você não precisa saber ler. Para meditar você precisa saber ouvir. Não se lê. A Bíblia fala poucas vezes de leitura da palavra, mas fala muitas vezes de nós ouvirmos a palavra, a mensagem dele. Nós devemos procurar compreender a mensagem do Senhor pelos olhos, através da leitura nós podemos pensar, mas precisamos também compreender a vontade do Senhor ouvindo, porque tanto ver quanto ouvir nos levam, são caminhos para nos ajudar a meditar, a pensar, e essa é a coisa mais importante. Pessoas podem ler a Bíblia, pessoas podem ouvir a Bíblia, mas não passar pela meditação. Elas nunca se aprofundam porque não meditam. Lá no Salmo 119 é um versículo muito importante. O salmista diz o seguinte: quanto eu amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Meditação. Ele diz o seguinte: compreendo mais do que todos os meus mestres. Sabe por quê? Porque ele diz: porque medito nos teus testemunhos. Ele chega a essa compreensão maior do que os seus professores porque ele medita, ele pensa. Infelizmente, muitas pessoas têm pegado as suas Bíblias e colocado na estante para acumular pó. Nós temos um privilégio muito grande, temos um livro na mão, coisa que o apóstolo Paulo e muitos outros não tinham, porque era um material muito caro, mas eles meditavam. Quando Jesus vai para o deserto e é ali tentado durante 40 dias e 40 noites, quando Satanás se aproxima dele e Satanás o tenta, Jesus cita exatamente o que as Escrituras diziam. Ele falava o seguinte: olha, está escrito, também está escrito, é o que ele diz para Satanás na tentação no deserto. Ele citou o Deuteronômio ali. Agora você acha que Jesus levou rolos para o deserto? Eu acredito que não. Mas como Jesus conseguiu citar aqueles versículos? Porque ele meditava e juntamente com a meditação vem a memorização das Escrituras. Você quer compreender a vontade do Senhor? Primeiro, você precisa ter um carinho, um respeito, uma proximidade com a revelação dele. E Deus revelou a sua vontade num livro que nós chamamos de Bíblia, mas muito mais do que uma coleção de livros. A Bíblia é chamada de Escrituras Sagradas, de testemunhos, de revelação, de palavra do Senhor.
E é ali onde você compreende o que Deus quer para a tua vida. E quando você começa a compreender o que Deus quer, a sabedoria levará você a praticar isso naquelas ocasiões onde você precisa mostrar a vontade dele para outras pessoas e para ele também, para o próprio Deus que quer ver você frutificando. Nós vivemos em dias difíceis, pessoas estão perdendo saúde, perdendo dinheiro, mas como é interessante, talvez muitos cristãos estão se aproximando de Deus não para entender qual é a vontade dele, mas para apresentar a Deus as suas próprias vontades. Porque eu tenho certeza que há milhares e milhares de orações pedindo exatamente isso. Deus nos dê saúde, Deus nos dê dinheiro. Não acho errado você pedir algo que você tenha vontade que aconteça. Mas o verdadeiro cristão conhece a vontade do Senhor. E mais do que ter dinheiro no bolso, mais do que ter saúde, é você entender o que Deus quer que você faça nas ocasiões que Ele permite, que Ele lhe dá. Há ocasiões em nossa casa que nós temos que ser verdadeiros pais, verdadeiros filhos. Deus oferece oportunidades no trabalho para que você seja o melhor trabalhador, não para a sua própria glória, mas para que você produza fruto que glorifique o nome dEle. O que Deus quer para você no teu trabalho? Leia a Bíblia. Jovem, se você está pensando em arrumar uma namorada, a primeira coisa que você precisa entender é o que Deus pensa acerca de casamento e de família. Eu tenho certeza absoluta que quando você entende o que significa um casamento bíblico, não estou falando para você que é casado, estou falando para você que é solteiro, que tem intenção de arrumar uma namorada. Quando você entende a importância do casamento como Deus revelou, quando você entende o papel de cada membro de uma família como Deus revelou, eu tenho certeza absoluta que você irá procurar uma pessoa que quer construir com você o tipo de casamento, o tipo de família que Deus quer. Porque você é uma pessoa sábia. Será uma pessoa sábia e não desperdiçará a tua vida tendo casinhos por aqui e por ali, porque não é vontade dele. A vontade do Senhor é a sua santificação, como diz Tessalonicenses. Está claro? Entenda o que é família, entenda o que é o casamento, entenda o que é o trabalho à luz de Deus. Aliás, sabe significa enxergar a vida sobre a ótica de Deus. Nós começamos a ter uma visão do mundo como Deus quer que nós vejamos o mundo. Você começa a ficar mais esperto. Você começa a entender como lidar com o dinheiro, como lidar com as coisas. Leia Provérbios, para que você se torne essa pessoa sábia, que sabe usar o tempo da melhor maneira possível, que entenda a vontade do Senhor. Eu disse para vocês que aquele capítulo 5 de Efésios, parece muito com o Salmo 1, não é verdade? Eu quero voltar com vocês para lá e quero encerrar. Olha só. Olha como se parece com o Salmo 1. Ninguém vos engane com palavras. Só um minuto. Ninguém vos engane com palavras vãs. Portanto, não sejais participantes. E o versículo 11, não vos associeis. É bem parecido com a primeira parte do Salmo 1, que diz: Feliz aquele que não ouve o conselho dos ímpios, que não se coloca no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas como é que o texto continua, o Salmo 1? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é aquele que faz exatamente isso aqui, ó, provando o que é agradável a Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É aquele que procura conhecer qual é a vontade do Senhor. E quando ele começa a conhecer, começa a colocar em prática, o Salmo 1 continua. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que é uma árvore bem nutrida, que estica suas raízes nas correntes que podem sustentá-la? O que acontece com uma árvore dessa? Ela é forte. Ela aguenta a tempestade, as suas folhas são verdes, ela produz fruto. Olha que interessante. Ele diz aqui:
pois o fruto da luz, olha só, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando que é agradável a Deus. Nós provamos como a vontade do Senhor é boa quando nós começamos a colher frutos em nossa vida e mostrar esses frutos que Deus tem feito através de nós, porque nós somos luz. Que as raízes da tua fé, meu irmão, se aprofundem nos rios, nas correntes da palavra do Senhor, da palavra revelada dele, as Escrituras. E que você possa desejar conhecer qual a vontade do Senhor para que você possa aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Primeiro, fique esperto. Escrutine a sua vida, vê se você não está andando de maneira errada e comece a valorizar uma vida sábia. Segundo, toma posse do tempo que Deus lhe dá. Controle o tempo, não deixe que outros controlem o teu tempo, não deixe que o pecado controle o tempo que Deus lhe deu, mas use o tempo da melhor maneira possível. Não desperdice o tempo, pelo contrário, use o tempo da melhor maneira possível, não desperdice as oportunidades. Mas para que isso aconteça, você precisa ser uma pessoa que saiba qual é a vontade do Senhor. Começa a desejar conhecer mais a vontade dEle e apresente menos a Deus a sua vontade. Mas que a tua vontade sempre se conforme à vontade dEle que você quer conhecer. Que Deus o abençoe, boa semana para você e que você possa pensar exatamente naquilo que eu acabei de dizer para você, porque nós sabemos que as oportunidades elas passam. As oportunidades elas passam, a vida acaba, há tempo para todo propósito debaixo do céu, como diz Eclesiastes capítulo 3, mas que você seja uma pessoa sábia. Não desperdice a tua vida jogando a culpa no coronavírus ou na economia, mas faça aquilo que Deus quer que você faça. Um abraço, Deus abençoe.